principais problemas ambientais. Neste capítulo eu vou identificar a poluição da atmosfera, do solo e da água, conhecer as consequências da produção de resíduos sólidos, pensar em atitudes que devo tomar para proteger o meio ambiente. Aí vocês estão vendo uma imagem, tá? Diz para mim aí quais são os principais problemas ambientais que essa cidade está mostrando. Usinas. Isso, né? Falaram aí as usinas, né? No caso, o problema das usinas é a poluição que ela produz. Então, aqui a gente está vendo, né, muita fumaça, que é a poluição do ar, poluição da atmosfera. Estamos vendo aqui, ó, o lixo. Tem um local aqui, ó, lixo a céu aberto, que isso também, o lixo, ele polui o solo, ele faz com que o solo fique infértil e estão poluindo as águas também. Olha aqui, o esgoto sendo lançado direto nos rios. Vamos dar uma olhadinha aqui. Problemas ambientais. É um joguinho, gente, olha. Depois vocês entrem para fazer, ó, muito legalzinho, ó. Tá? Depois vocês entrem aqui para vocês poderem jogar, tá? Quando você sabia, ó, a poluição de lixo e seu descarte. Você sabia que quando compramos roupas, brinquedos e outros objetos, estamos causando um impacto no meio ambiente? Por isso é muito importante comprar só o que realmente precisamos. Se compramos mais do que é necessário, consumimos mais água, energia e mais recursos naturais, além de jogar mais coisas fora. Essas coisas muitas vezes são descartadas como lixo, aumentando a poluição. Muitas vezes, os objetos que descartamos são mandados para lixões, lugares em que o lixo é deixado a céu aberto. Nesses locais não há controle dos resíduos depositados. Então, o que descartamos em casa é misturado com o lixo de lojas, indústrias e hospitais. O descarte inadequado em lixões é um grave problema para o meio ambiente. O lixo acumulado produz substâncias que contaminam o solo e a água, além de causar doenças em pessoas e em outros animais. Objetos de plástico, vidro, papel e metal que descartamos devem ser reaproveitados ou reciclados. Todo o restante do lixo que produzimos deve ir para aterros sanitários. Nesses locais, o lixo é depositado em camadas, compactado e depois coberto de terra. Dessa maneira, o solo e a água não são contaminados. Bem, nós já estudamos sobre isso aqui há uns bimestres atrás, né? Falando sobre o lixão, sobre o aterramento, sobre a incineração, né? Vimos também sobre essa questão de descartes de material, né? Vimos também que existem os lixos residenciais, né? Os domiciliares, existem os resíduos hospitalares, nucleares, tudo isso nós já vimos. Agora aqui, observe no mapa abaixo para onde é levado o lixo em todas as regiões do Brasil. Aqui tem, ó, o que é de roxinho, lixão, e de verdinho, o aterro sanitário. Então, aqui a gente vê que no norte, eles utilizam mais o lixão do que os aterros. No restante, vai havendo um equilíbrio, né? Na região sul e sudeste, são os que menos usam lixão. Então, aqui nós temos a tabela em termos de porcentagem. Então, aqui nós temos, ó, as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, a porcentagem de lixo que eles utilizam lixão e aterros sanitários controlados. E qual é a diferença entre aterro sanitário e lixão? Nos lixões não há controle dos resíduos depositados diretamente no solo, enquanto no aterro sanitário os resíduos são depositados em camadas, com o solo compactado e depois coberto de terra, e cada uma é recoberta com matéria impermeável para evitar que o chorume se espalhe pelo solo. O chorume é um líquido
tóxico que o lixo produz. Então é nessa que há a poluição do solo. Na página 254 tá assim, ó: quais são as regiões em que a maior parte dos resíduos é levado para aterros sanitários? De acordo com o mapinha da página 253, quais são as regiões? Isso, sul e sudeste. Aí vocês vão escrever isso na segunda questão, regiões, sul e sudeste. Na terceira, na região em que a gente vive. Vamos aí, nós estamos em qual região, gente? Norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste? Isso, sudeste. Então, aqui no sudeste, nós usamos mais lixões ou aterros sanitários? Isso, então, a resposta da terceira questão vai ser aterro sanitário. Aqui embaixo agora vem falando, eu no mundo. Você já ouviu falar na política dos 3 R's? Lá no outro bimestre, no outro livro, nós vimos os 5 R's, né? A política dos 3 R's é uma medida criada para que as pessoas diminuam a produção de lixo. Eles significam reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir é diminuir a quantidade de coisas que jogamos fora, por exemplo, usar copos, pratos e talheres que podem ser lavados e usados novamente, em vez de pratos, copos e talheres descartáveis. Reutilizar é dar outra função para os objetos. Em vez de jogá-los fora, podemos, por exemplo, aproveitar uma latinha para fazer um porta-lápis. Reciclar é transformar um produto que não pode ser mais utilizado em outro. Por exemplo, uma garrafa de plástico pode ser recolhida e usada para fabricar outro produto. Praticando o consumo responsável e consciente, você pode colaborar com a preservação do meio ambiente. Na primeira questão, está perguntando assim, ó, você é individual e sua família praticam alguma das ações da política dos 3 R's? Se vocês praticam, vocês vão escrever qual deles, ou se vocês praticam os 3, ou se vocês não praticam nenhum. A poluição atmosférica. Você já ouviu falar em poluição atmosférica? Com certeza, porque significa poluição do ar. É a alteração das características do ar causada pela presença de diferentes gases e partículas sólidas e líquidas. Nas cidades, a poluição atmosférica é, em geral, causada por automóveis, ônibus, caminhões e indústrias. Vamos dar uma grifadinha nisso aí, por favor. Nas cidades, a poluição atmosférica é, em geral, causada por automóveis, ônibus, caminhões e indústrias. Os veículos automotores e as indústrias liberam gases que poluem o ar, prejudicando as condições de saúde da população. Esses gases podem causar problemas respiratórios. Vamos grifar isso aqui também, ó. Esses gases podem causar nas pessoas problemas respiratórios, irritação nos olhos e na garganta e, em longo prazo, câncer e outras doenças. A poluição do ar no campo normalmente é causada pelas queimadas. Vamos grifar isso também. A poluição do ar no campo normalmente é causada pelas queimadas. Em vários locais do mundo, as pessoas queimam a vegetação natural para fazer plantações. Essa técnica é empregada tradicionalmente por diversos povos. A intenção é deixar o solo mais fértil, pois as cinzas contêm nutrientes. No entanto, se forem feitas de forma descontrolada, as queimadas prejudicam o ar e o solo. Agora, aí na quarta questão. Contorne o desenho do meio de transporte que não causa poluição atmosférica. É qual? Bicicleta. Isso aí. Bicicleta. Então, é só circular a bike, tá? Agora vamos para a próxima página. Pelas lentes da ciência, detectores de poluição do ar. Você sabia que os animais podem ajudar os cientistas a saber se o ar de um local está poluído ou não? O texto a seguir trata de uma pesquisa feita com abelhas. Abelhas contra a poluição.
Escolhemos a abelha jataí para o estudo, pois a espécie não tem ferrão, o que facilita nosso trabalho, e costuma visitar diferentes plantas presentes na área em que vive, conta a bióloga Natália Nascimento, responsável pela pesquisa. Para realizar os testes, os cientistas colocaram os ninhos das abelhas em vários lugares diferentes, próximos a uma área de mineração e a uma área florestal. Ao estudar o mel e o pólen estocados nos ninhos, observamos a presença de muitos elementos químicos em concentrações altas que podem se tornar tóxicas e prejudiciais em amostras coletadas próximas às mineradoras, explica a Natália. Esse resultado mostra que as abelhas podem ajudar a confirmar como a mineração contribui para a poluição do ar. Mas como será que esses elementos vão parar no mel e no pólen das abelhas? Natália explica que as flores responsáveis por produzir o néctar usado para a fabricação do mel e do pólen ficam expostas às partículas suspensas no ar, como os metais poluentes cobre, arsênio e chumbo. Quando as abelhas voam até as plantas para coletar o pólen e o néctar, levam para a colônia esses metais pesados, diz. Analisando esses produtos que ficam guardados nas colmeias, podemos medir a concentração desse tipo de substância tóxica naquele ambiente. Para a bióloga, o estudo pode servir para que empresas mineradoras controlem os níveis de metais pesados que lançam no ar e para a criação de regras mais rígidas para monitorar essa poluição. Além disso, também deve ajudar a entender por que as abelhas estão desaparecendo. Há uma grande preocupação sobre a diminuição das populações de abelhas em diversas partes do planeta, pois elas são muito importantes para o meio ambiente, conta a Natália. Existe a suspeita de que uma das causas seja justamente a contaminação das fontes de alimento, o néctar e o pólen. Então, agora, referente a esse texto, nós vamos responder essas questões aqui. Como os cientistas fazem os testes com as abelhas? Eles colocaram os ninhos das abelhas em vários lugares diferentes, próximos a uma área de mineração e uma área florestal. Que materiais poluentes são encontrados nas flores? Muitos elementos químicos em concentrações altas, como os metais poluentes cobre, arsênio e chumbo. Quem é o responsável por poluir o ar nos locais em que é feita a pesquisa? São as mineradoras. Então, o responsável pela poluição pode fazer para diminuir os danos do meio ambiente. As empresas mineradoras devem controlar os níveis desses metais que eles lançam no meio ambiente, no ar, e a criação de regras mais rígidas para controlar e monitorar essa poluição. Qual a causa da diminuição da poluição da população de abelhas, de acordo com a bióloga Natália Nascimento? Então, uma das causas é justamente a contaminação de suas fontes de alimento, o néctar e o pólen. Então, aqui a gente encerra a geografia de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda.